amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 118, que é a Lotus 78 Ford que o sueco Gunnar Nilsson correu em 1977. Indo ao fascículo, logo no começo, a edição dizendo o seguinte: o início da revolução do solo, né? Até então, a Fórmula 1 basicamente fazia seus projetos visando a penetração aerodinâmica, fazendo com que o ar passasse de uma maneira aerodinâmica por cima do carro, né? Mas então, o Colin Chapman resolveu fazer uma revolução na Fórmula 1, criando o efeito solo, né? Que nada mais, nada menos era o efeito aeronáutico, né? De uma asa de avião, em que o ar, né? Tinha duas passagens, né? Tanto por cima quanto por baixo, para fazer o avião levantar voo, né? E esse princípio, o Colin Chapman pegou e inverteu no carro de corrida, né? Fazendo ao contrário, fazendo que ao invés de o carro levantar, né, como um avião, ele fizesse o efeito ao contrário, né, e ele grudasse mais no solo, né, daí o nome efeito solo, né. Com isso, esse foi o primeiro modelo, né, a Lotus 78 foi o primeiro modelo que usou esse aparato aerodinâmico, né, que visava fazer com que o ar corresse tanto em cima e embaixo, né, na canaleta dos side pods, né, gerando mais pressão aerodinâmica, né. Na foto aqui, Gunnar Nilsson, durante o Grande Prêmio do Japão em Fuji, 1977, ele seguido aqui de perto por Jacques Laffite da Ligier, né. O carro, inclusive, na ocasião, correu com um patrocínio diferenciado da Imperial, né, outro fabricante de cigarros que também pertencia à mesma fabricante da John Player Special, né. Aqui no detalhe, o francês Patrick Neve, né, ele que foi piloto do Frank Williams, nessa que viria a ser a sua segunda equipe que ele criou na Fórmula 1, né? A primeira equipe, ela foi tirada das mãos dele, e onde foi gerada a equipe Wolff, né? Eles tinham uma parceria em 1975, Wolff Williams, e 76, melhor dizendo, né? E em 77 a Wolff pegou o controle da equipe e passou a se chamar apenas Wolff Ford, né? E o Frank Williams ficou um tempo afastado, né? Mas logo retornou à Fórmula 1, né? Com a sua nova equipe, né? A Williams Grand Prix, né? E que teve dinheiro saudita já no seu início, né? Como podemos ver aqui na propaganda lateral, né? E que foi crescendo ano a ano até ela se tornar uma equipe de ponta na Fórmula 1, né? No detalhe aqui, Grande Prêmio da Itália, né? A ATS, né? PC4, pilotado por Jean-Pierre Jarier, né? Ela que em 1976 era a equipe Penske, e em 77 mudou de dono, né? Passando para os fabricantes de rodas alemão, que competiu na Fórmula 1 até 1984, né? Outra foto aqui, o piloto belga Jack Hicks pilotando a Ensign, né? No caso aqui, durante o Grande Prêmio de Mônaco, né? Ele que outrora tinha participado de grandes equipes, agora estava correndo em equipes pequenas, né? Outro detalhe aqui, a Ligier de Jacques Laffite, que naquele ano conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Suécia em Anderstorp, né? E nessa foto emblemática aqui, Niki Lauda, né, fazendo a variante Ascari à frente de Carlos Reutemann no Grande Prêmio da Itália, 77. Nesse dia ele conseguiu o seu bicampeonato mundial, né, contra tudo e contra todos, já que ele estava bem brigado com a equipe, né. Então foi tipo uma vitória do alívio que ele conseguiu, né. No detalhe abaixo aqui, Jochen Mass, durante o Grande Prêmio da França em Dijon-Prenois, né? Ele pilotando a McLaren M23,
enquanto não saía o novo chassi, a M26, né? No detalhe aqui, a edição dizendo, né, que ele já estava com um longo contrato com a equipe, né, sendo que já era a 5ª temporada que ele corria pela equipe inglesa, né? Carlos Reutemann, né, que no ano anterior entrou como piloto tampão, né? Até então era para ser o substituto de Lauda, né? Como não ocorreu, a Ferrari também não mandou ele embora, né? E em 77 foi efetivado como segundo piloto da equipe, né? E que ajudou a Ferrari a conquistar o título daquele ano em favor do Niki Lauda, né? Na foto menor aqui, Gilles Villeneuve, ele correndo já com o número 11, já que o Lauda subitamente saiu da equipe, né? Assim que ficou sabendo que a Ferrari teria um terceiro piloto, né? Ele, mais desgostoso ainda com a equipe, ele mandou todo mundo para aquele lugar e saiu da equipe. Com isso, Villeneuve foi efetivado a segundo piloto da equipe, né? Correndo com o número 11 do Lauda, né? Vocês podem notar aqui que até na inscrição do nome aqui foi colocado, parece que com fita adesiva, né? Já que a equipe não estava pronta para isso, né? E era apenas a sua segunda corrida na equipe, né? Já que ele correu na etapa anterior em Mosport, né? E teve um acidente seríssimo durante a corrida. Ele colidiu com o Ronnie Peterson, né, da Tyrrell, e nessa colisão o carro dele decolou e acabou matando alguns espectadores que estavam em local proibido, né, vendo a corrida, né? Esse foi o momento negativo da prova japonesa, tanto que depois disso eles só foram voltar em 2007, né? Em 2007, até corrida lá em Fuji, mas no autódromo totalmente remodelado, né? Abaixo aqui, o Patrick Depailler com a Tyrrell durante o Grande Prêmio de Mônaco, 1977, né? Aqui ainda era o carro velho, né? Mas eles usaram bastante também a versão revisada naquela temporada, né? Novamente aqui a McLaren, só que agora a M26, né? A evolução do carro da M23 campeã de 76, né? Aqui pilotada por Jochen Mass também durante o Grande Prêmio da Alemanha daquele ano, né? Outros momentos aqui no Grande Prêmio do Canadá em Mosport, né? Clay Regazzoni pilotando a Ensign durante a prova, né? Abaixo o Gunnar Nilsson, né? O piloto sueco que acabou entrando na Lotus assim que Ronnie Peterson saiu brigado da equipe, né? Peterson saiu da equipe e já em seu lugar colocaram esse outro sueco que não decepcionou, né? Em sua terceira prova da Fórmula 1 ele já fez pódio e naquele ano, isso em 76, né? E em 77 ele conseguiu sua primeira e única vitória também na Fórmula 1, né? Então mostrando que ele tinha muito talento, né? É um piloto assim muito veloz que passou pela categoria, né? Aqui a Tyrrell P34B, né, nas mãos do Ronnie Peterson, né, em 77, em qual prova? Não tá falando em qual prova, né? Mas ele tentou bastante fazer esse carro andar, né? Pena que a Goodyear desistiu de desenvolver o pneu, né? Que era tão importante para a equipe se dar bem nas corridas, né? A Wolff, né? Pilotada por Jody Scheckter, que teve um ano muito impressionante, né? Mas lembrando que em 76 era Wolff Williams, né? E em 77 passou a ser a equipe Wolff, né? E eles o Scheckter, no caso, foi vice-campeão da temporada naquele ano, né? Nessa foto aqui, a BRM durante o Grande Prêmio Brasil, né, em Interlagos, este que foi o último carro que a equipe teve na Fórmula 1. Depois disso ela abandonou a categoria, né? Um final melancólico para uma equipe que outrora foi até campeã
de pilotos com Graham Hill nos anos 60, né? Falando da parte de tecnologia, né? Mostrando aqui os detalhes do carro e o princípio do efeito solo, né? Como eu estava explicando, né? Em que é o princípio contrário da aviação, né? Que ao invés de fazer o carro decolar, ele faz o carro grudar no chão, já que o ar passa tanto em cima quanto embaixo do carro, né? Esse é o efeito Venturi que eles falam, né? Então, no detalhe, temos o raio-x do carro, tanto visão lateral como visão superior, né? E detalhes da mecânica e tudo mais, né? E na foto aqui, o Mario Andretti pilotando aparentemente durante o Grande Prêmio de Long Beach daquele ano, né? E o carro tinha as seguintes especificações: ele tinha um motor central traseiro Ford Cosworth, um V8 a 90 graus com 2.993 centímetros cúbicos, né? Um 3.0 que dava 485 HP a 10.500 RPM. Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, a injeção da Lucas, né? E um câmbio Hewland manual de 5 marchas, né? O modelo FGA 400, que tinha 578 kg de peso, né? E um tanque de combustível de 73 litros. Tá meio estranho, tô achando muito pouco. Provavelmente acho que deve ser bem mais que o que veio marcado na edição, né? No detalhe aqui, durante os pits na prova em Fuji, né, como eu dizia, essa versão com pintura especial que somente Gunnar Nilsson correu, já que o Mario Andretti ele correu com a versão normal com patrocínio da John Player Special, né? E falando sobre a história de times, né? A Team Lotus, entre 1974 e 1976, né? Passado a euforia do ótimo carro que foi campeão mundial em 72, né? A Lotus ainda tentou emplacar um novo modelo, né? Que foi a Lotus 74, mas não deu muito certo, né? E com isso, ela teve uns anos problemáticos nesse meio tempo, entre 74 e 76. Aqui, Grande Prêmio da Itália 74, Ronnie Peterson pilotando uma Lotus 72, né? Uma Lotus já obsoleta já para a Fórmula 1 naquela época, né? Abaixo aqui, 1974, Jack Hicks pilotando a Lotus 76, né? Esse foi o modelo que fracassou para a equipe, né, gerando um pouco de problema para achar um carro substituto para a Lotus 72, vencedora de outrora, né? Durante o Grande Prêmio da África do Sul, né, a Lotus 76 recebendo ajustes, né? Não dá para ver o piloto, mas provavelmente é o Ronnie Peterson, né, pelo número 1 no carro, né? E aqui o Jack Hicks, né? Pilotando em qual prova? Essa é a foto da África do Sul, desculpa. Nessa outra aqui é apenas detalhando os ajustes do carro, apenas, né? E em 1976, no Grande Prêmio da Espanha, né? Gunnar Nilsson já correndo na equipe Lotus, né? No caso com o modelo 77, né? Que foi o carro que competiu naquele ano na categoria, né? Mais detalhes, né? 1976, Mario Andretti, qual prova? Não tá dizendo a prova, né? Provavelmente é o GP do Japão, não sei, né? Pelo fato da chuva, né? Prova essa que o Andretti venceu, inclusive, né? E aqui, Grande Prêmio Brasil de 1976, Interlagos, em que vemos Ronnie Peterson, né? Seguido de perto de Carlos Reutemann da Brabham, né? Isso em início de temporada. Logo depois o Peterson brigaria e sairia da equipe, né? E falando sobre corridas, o Grande Prêmio da Itália de 1970, prova essa que marcou a primeira vitória de Clay Regazzoni na Fórmula 1, né? Correndo de Ferrari e para seu público, né? Os fanáticos, tifosi, né? Ele conseguiu sua primeira vitória na categoria e ele era um piloto que estava em bastante ascensão naquela época, né? Nessa foto aqui podemos ver o trio da equipe daquela corrida, né? Regazzoni, no meio aqui Inácio Giunti
e à direita é Jack Hicks, né, que eram os pilotos da equipe naquele ano, né. E aqui foi a prova fatídica em que o Jochen Rindt perdeu a vida nos treinos, né, quando ele bateu aqui no guarda-reio um pouco antes da entrada da parabólica, né. Fato esse que acabou matando o piloto instantaneamente, né, já que ele foi degolado pelas ferragens do carro, né, já que seu corpo desceu subitamente para o lado frontal no impacto, né. Falando sobre grandes pilotos, né, no caso, falando novamente sobre Clay Regazzoni, né, comentei do Clay Regazzoni na corrida da Itália, né, 70, que ele fez a primeira vitória, e aqui a edição falando sobre ele novamente, né, aqui em 1971, correndo em Mônaco, né, com a Ferrari 312 B2, a belíssima Ferrari, né, a Ferrari só fazia carro bonito naqueles anos 70, né, em 1973, ele correndo de BRM, né, que teve um piloto, além dele, ele teve a companhia do piloto Niki Lauda, né, ano esse que o Lauda se revelou de vez para a Fórmula 1, mostrando muita velocidade, né, e que acabou sendo contratado, né, novamente, não é? O Regazzoni acabou sendo contratado novamente em 74 para a Ferrari, para tirar ela de uma crise braba mesmo que eles tinham, estavam passando, né, no ano 73, e que de quebra veio junto o Niki Lauda, né, então com isso eles arquitetaram a volta da Ferrari ao topo, né, na Fórmula 1. Em 75, né, ele correndo para a equipe, né, e continuou ainda como companheiro de Niki Lauda naquele ano, né, ano que marcou o primeiro título do piloto austríaco, né, mas com grande presença também do piloto suíço na equipe. Clay Regazzoni, nascido na Suíça em 5 de setembro de 1939, faleceu em 15 de dezembro de 2006, aos 67 anos, num acidente de carro, né? A primeira vitória dele foi o GP da Holanda de 1970 e a última prova dele foi o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Long Beach, né, 1980, onde ele sofreu um gravíssimo acidente que deixou ele paraplégico, né? Foi vice-campeão em 1974, com 132 corridas, 5 vitórias, a primeira delas no Grande Prêmio da Itália de 1970 e a última vitória dele no Grande Prêmio da Inglaterra de 1979, 28 vezes no pódio, com 5 pole positions, 15 voltas mais rápidas, e ele pilotou pelas equipes Ferrari, BRM, Ensign, Shadow e Williams, né? Essa foi a carreira do Regazzoni, né? E em 1970, além de correr na equipe de Fórmula 1, ele marcava presença também no campeonato de Endurance, né, correndo pela equipe oficial da Ferrari, né, nessa foto aqui, ele participando das 24 horas de Le Mans 70, correndo com uma Ferrari 512S, né, e abaixo aqui, 1978, pilotando pela Shadow, né, e em 1977, ele correndo pela Ensign, né, antes de se transferir para Williams, né, onde ele conseguiu o feito de marcar a primeira vitória da Williams na Fórmula 1, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Ferrari 312 B3 que Jack Hicks correu na temporada de 1973. Eu vou dar um corte na câmera aqui e mostrar um slideshow de como customizei essa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, como vocês viram no slideshow, né, eu customizei essa miniatura utilizando decais da britânica Grand Prix Decals, né, do amigo Scott, né, como sempre ele fazendo um ótimo trabalho para essa ótima miniatura que a Ixo fez, né. Então vocês podem reparar que ela ficou
com um acabamento impecável, né? Já que foi colocada essa propaganda tabagista que por lei é proibida de se fazer, né, nessas miniaturas. Eu acho um absurdo, afinal, né? Pois descaracteriza um pouco a miniatura. Mas graças a esse trabalho perfeito que o Scott tem feito, né? Possibilita da gente deixar a miniatura como deve ficar mesmo, né? Como deve ser mesmo, né? Essa aqui representa o carro que Gunnar Nilsson correu no GP do Japão de 1977, no Autódromo de Fuji, né? Só ele teve essa pintura, né? Mario Andretti correu com a pintura original da John Player Special, né? E o Nilsson acho que nem imaginaria que essa seria a sua última corrida na Fórmula 1, né? Já que na sequência ele foi verificar o motivo de suas fortes dores de cabeça que ele tinha, né, na época, e descobriu-se que era um tumor nos testículos, né? Um tumor terminal, inclusive, né? Que a chance de sobrevivência era muito baixa, né? Então, com isso, ele se viu obrigado a tirar uma licença da Fórmula 1, né? E não conseguiu mais retornar, né? Uma pena, que ele já tinha contrato assinado para 1978, ele iria correr na equipe Arrows, né? E com isso, ele sequer conseguiu estrear em sua nova equipe e sequer também conseguiu dar continuidade à sua carreira, né? Vindo a falecer no ano de 78, semanas após ele participar do enterro de seu compatriota, né, o Ronnie Peterson, que morreu em consequência dos ferimentos sofridos na largada do Grande Prêmio da Itália, né? E o Nilsson participou do enterro e semanas depois foi ele que nos deixou aqui nesse plano, certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.